Olá, esse é o podcast do Veirano Advogados. Eu sou a Cintia Andrade, sócia da área de proteção de dados e tecnologia do Veirano. E hoje eu estou aqui com a minha sócia, Adriana Rolo. Ela é sócia da área de propriedade intelectual e inteligência artificial do Veirano. Hoje nós vamos discutir o tema de inteligência artificial, proteção de dados no mercado de saúde. Isso, muito legal. E a gente tem a honra de ter aqui com a gente hoje a Amanda Cesário, que é DPO da Beneficência Portuguesa. Amanda, a gente sabe que vocês lidam diariamente lá na BP com dados sensíveis, né? E a gente está num momento muito auspicioso quando a gente fala de inteligência artificial e governança. A gente tem um projeto de lei, né, que está tramitando hoje no Congresso Nacional e que está para ser aprovado a qualquer momento. Então, a partir desse pano de fundo, eu queria saber um pouco de você, da sua trajetória, né, como você chegou ali a DPO da BP, e hoje, assim, sabendo que vocês lidam com dados sensíveis e que, a gente sabe que na área médica a gente vive uma transformação enorme, né, com novas aplicações, novos medical devices, né, muita coisa utilizando a IA. Como que para vocês a IA deixou de ser uma pauta de inovação meramente e passou a ser uma pauta de governança, né, de diferenciação do mercado a partir de segurança e governança dessa inteligência artificial? Bem-vinda de novo, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite, né? É muito importante a gente estar fomentando cada vez mais pautas como governança, privacidade, tecnologia, inteligência artificial, que está super em alta. Então, eu comecei minha trajetória faz um bom tempo aí, muito mais focada em compliance, né? E no decorrer aí do tempo, principalmente com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, a implementação, né, da LGPD nas organizações acabou se tornando muito parte do meu dia a dia. E eu comecei mais nas áreas financeiras, em instituições financeiras, né? E aí tive a oportunidade de entrar aí na Beneficência Portuguesa, já tem 5 anos que eu tô na BP. E hoje assumo aí a posição de DPO, que é um desafio constante, diário, né? E aí, quando a gente fala de privacidade e proteção de dados por si só, já é um universo, um mundo paralelo, né? E aí, com o advento do crescimento aí da tecnologia e inteligência artificial, essa governança, esse desafio se torna muito maior, né? Então, hoje aí encabeçando projetos e processos, né, para estabelecer governança na área da saúde, como você bem colocou, Dri, dados sensíveis o tempo inteiro, né, em grande volume, né, com muitos equipamentos, processos, tecnologias, pessoas o tempo inteiro falando de inteligência artificial. Então se torna muito desafiador você conseguir unir todas as áreas, porque a área de privacidade sozinha, ela não faz nada. E acaba que está sendo um movimento um pouco natural do mercado, nós, enquanto proteção de dados, assumirmos, né, essa governança de inteligência artificial, até porque quando a gente fala de inteligência artificial, para acontecer o volume de dados que precisa estar ali é muito alto, e na área da saúde a maioria desses dados são sensíveis. Então acaba sendo aí um grande desafio, mas também é muito prazeroso, a gente acaba tendo um entusiasmo, tendo motivação no dia a dia, e não para de estudar, né, a gente não para de estar por dentro aí do mercado e se aperfeiçoando, entendendo cada vez mais o tema para estabelecer uma governança que realmente faça sentido na prática, né, não esteja ali só no papel, que eu acho que é o principal, ponto, assim, a gente conseguir fazer isso acontecer na prática de verdade. Legal, Amanda, obrigada. E aproveitando um pouco do que você falou sobre proteção de dados, LGPD, queria voltar aqui um passo, Dri, para a gente comentar um pouco como que se relaciona a lei da LGPD com o marco regulatório da inteligência artificial, nesse aspecto que a Amanda colocou de olhar para a governança de IA com o cuidado da proteção de dados, considerando que agora a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, foi designada como órgão responsável por monitorar, né, e cuidar desse tema no Brasil. Então, como é que conversa o projeto de lei hoje com esse caminho que estamos seguindo em proteção de dados e com inteligência artificial no Brasil? Então, a privacidade, né, as questões de proteção de dados, elas estão de fato no cerne ali da preocupação do legislador, no marco regulatório também, né. Então, teve muita discussão ali no Congresso se essa lei ela vinha trazendo um overlap, né, de regulações, porque a gente já tem a LGPD, que é uma lei super robusta, né, e que teve uma implementação custosa, né, do ponto de vista tanto da burocracia dos privados quanto
da organização pública, né? Porque a NPD demorou um tempo para se, de fato, eh, eh, se informar, né? Se estruturar, trazer as pessoas responsáveis ali por gerir a privacidade no Brasil, né? Hoje a gente está vendo que a NPD já está num outro momento, já tem iniciado processos sancionadores, então, de fato, a gente está vendo uma fiscalização mais junta, né, de quem trata dados, né, das empresas que tratam dados pessoais. E a lei de inteligência artificial, ela vem também com outras preocupações, né, de ter principalmente um ser humano, é o que a gente chama de human in the loop, de ter alguém para revisar processos. E quando a gente fala da área da saúde, por ter dados sensíveis e por a gente estar lidando com a vida de pacientes, isso acaba trazendo uma nova camada de criticidade, né? Então, a gente vê que na área da saúde tem aplicações incríveis para diagnósticos, né? Tratamento de doenças super agressivas. Então, a gente está num outro momento mesmo de transformação, olhando para a área da saúde, mas, ao mesmo tempo, existe aquele risco de fraudes, né? Existe o risco de diagnósticos errados, né? Que isso preocupa muito quem está usando inteligência artificial, os pacientes e o legislador. Então, vem um marco regulatório aí de inteligência artificial que traz mais uma camada de rigidez, né, para quem já atuava com dados, né, e com o LGPD, que trazia bastante já obrigações, né, burocracias ali, um mapeamento que você tem que ter, né, políticas que você tem que colocar em vigor. Então, a lei de IA, ela vem com mais um, né, com esse step aí de governança. Então, Amanda, conta um pouco pra gente aqui no dia a dia de vocês, assim, quais são as principais dificuldades para vocês implementarem governança aliada a essa inovação, né? Porque a gente sente que tem um apetite muito grande por inovar na saúde, né? Até nós como pacientes, né, como pessoas da sociedade de forma em geral, a gente quer ver essas aplicações na BP, nos órgãos privados, no SUS, né, para que a gente possa tratar melhor da saúde das pessoas usando os benefícios da IA, mas também como lidar com esse risco do lado de lá, né? Risco de fraude, risco de diagnóstico errado e o papel da governança nisso tudo. Bom, quando a gente fala de desafios e de dificuldades, a gente tem uma lição aprendida com a LGPD, né? Que foi justamente juntar todos os stakeholders, ter os embaixadores, ter as pessoas-chaves em todas as áreas, porque, como eu comentei, a área de privacidade sozinha, ela não faz nada. E quando a gente fala de IA, esse desafio, ele se torna ainda maior porque o técnico é muito importante. Então, a gente precisa se aliar muito às áreas técnicas, né? Porque as demandas de inteligência artificial, elas partem muito das áreas de negócio como um todo. E quando a gente fala de hospital, isso acaba sendo muito mais das áreas assistenciais. O maior risco acaba sendo as inteligências artificiais que estão ali dentro dos processos de áreas assistenciais. E a gente precisa muito se aliar à área de tecnologia, porque eles são responsáveis por essa implementação prática, né? Por garantir que toda a estrutura da instituição técnica incorpore aquela tecnologia. Então, um dos maiores desafios, porque o maior é um pouco difícil a gente falar qual é, mas um dos maiores desafios é a gente conseguir juntar todo mundo em prol desse benefício em comum, né? Que acaba sendo para a instituição. Não é para a Amanda, não é para a diretoria de tecnologia, não é para o escritório de advocacia, é para a instituição, né? Para a gente conseguir fazer com que aquela IA realmente seja necessária e benéfica para o negócio. E muitas vezes tem um ponto que também é bem importante, nem é IA. Né? Então, às vezes, está numa crescente de tudo é IA, tudo é IA, e quando você vai aprofundar, não é uma IA, é uma automatização, é um RPA, né? É um conjunto de regras ali. Então, a gente precisa ter esse conhecimento profundo para realmente conseguir olhar para o que é IA, entender a finalidade daquilo, unir as áreas, né, necessárias para fazer aquela implementação. E aí veio o CFM, trouxe a resolução agora de fevereiro de 2026, que é a 2454. Desculpa se eu estiver falando o número errado, mas eu imagino que seja esse. E ela veio com diversas obrigações para a área da saúde, porque é do próprio CFM, né? E isso acelerou o processo aqui nas instituições, né? Principalmente falando da BP e acredito que no mercado da saúde como um todo. Então, a resolução, ela trouxe vários aspectos que fomentam a necessidade da governança
E para o meu lado, enquanto DPO, fortalece isso. Então eu vejo com muito bons olhos, né, essa resolução, e eu acho que precisa ser assim, eu acho que precisa ter resoluções aí focadas em cada setor, porque é um universo muito vasto, né, de tecnologia, de dados, de finalidades dentro de cada ramo aí do mercado. E a resolução ela traz pontos excelentes, assim, como, por exemplo, a questão de auditoria e acurácia dessa IA, né? Quando eu falo na área da saúde, se eu tenho uma IA que ela vai, por exemplo, me dar um diagnóstico, né? Me sugerir um diagnóstico, essa responsabilidade final ela é do médico, mas para ela estar me sugerindo esse diagnóstico, eu preciso garantir que ela esteja correta, que aquele diagnóstico esteja próximo da realidade, esteja realmente dentro de um contexto que faça sentido e que ela não está alucinando, porque quando a gente fala de IA, esse risco é muito comum, né, a IA alucinar. Então a gente precisa ter muito esse cuidado e trazer o médico como responsável principal para aquilo, o que fortalece a ideia de que a IA ela é um apoio, ela não deve ser usada, e aí eu falo isso com muita segurança, assim, ela não deve ser usada para tomar decisões, ela deve ser usada para nortear, para dar um apoio. E o responsável por trás daquilo, ele deve olhar aquilo com criticidade. E aí a gente tem diversos cenários, mas esse que eu comentei, né, dela sugerir ali o diagnóstico, mas até mesmo dela direcionar a atenção do médico. Então, imagina um determinado exame, aí ela fala, ó, olha para cá. Mas e se não é ali que está o risco, né? E se o risco está em outra parte que ela não destacou? O médico, ele tem que ter esse olhar de assim, pera, ela tá me sugerindo aqui, mas eu preciso olhar um todo, porque ela pode errar, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho de trazer para dentro o que realmente faz sentido com essa auditoria. E aí, quando a gente fala das dificuldades, né, trazendo para todo o cenário que a resolução trouxe, como que eu audito, né, o tanto de volume que a gente tem de utilização disso no dia a dia? Então, qual porcentagem, com que frequência, quantos médicos, como isso vai ficar registrado, como eu vou usar isso para melhorar aquela IA? E isso, no movimento natural, depende muito não só da instituição, mas também do fornecedor. Então a gente, principalmente quando a gente fala de instituições que não desenvolvem IA, porque, né, isso no mercado a gente tem, né, as empresas focadas nisso. Então, a gente tem uma união de responsabilidades e de demandas que sozinho, enquanto instituição, a gente não consegue porque a gente depende das outras áreas, mas nem só das outras áreas, a gente também depende daquele fornecedor que está me trazendo a tecnologia para eu conseguir fazer com que essa governança ela aconteça e seja refletida realmente na tecnologia, né? E que essa tecnologia seja melhorada, que eu não tenha risco para o meu paciente, porque se eu tenho esse risco para o meu paciente, eu preciso voltar algumas casas, porque eu posso pôr uma vida em risco, né? Então, o universo de IA na área da saúde, ele realmente é muito complexo, e eu acredito que seja por isso que o CFM, ele acelerou esse processo, né? Ele falou, peraí, deixa eu dar uma regulada aqui, deixa eu falar um pouco disso, deixa eu trazer um médico pro centro dessa responsabilidade, porque não tem, a resolução deixa muito claro que, assim, não tem como falar, foi culpa da IA, não. Uhum. Você é responsável por isso, né? Então, assuma essa responsabilidade, tenha esse cuidado. A gente tem esse desafio de capacitar também, de mostrar o quanto que isso é importante para os médicos, mas acaba sendo uma infinidade aí de ações, de demandas, e o principal desafio é a gente conseguir realmente unir todo mundo para esse propósito em comum e fazer com que as pessoas não vejam isso como uma burocracia, Uhum. vejam isso como um diferencial competitivo, uma vantagem, né, no mercado, e uma ação que fortaleça a confiança, porque no final do dia nós somos pacientes também, e nós vamos priorizar instituições que prezam por essa confiança, por essa segurança, por essa transparência. Então a gente tem que olhar muito mais como um viés realmente de benefício para o negócio, do que uma mera burocracia ou uma legislação nova que a gente tem que adequar, né. Com certeza. Eu acho que no caso de CFM, né, de fato não dava para esperar mais, né, porque a IA já está muito lá na frente e o marco regulatório, de fato, não entra, assim, em questões setoriais, né, então você bem estava falando, né, que tem a ANPD como, a agência principal para regular isso, mas você também mencionou que nem tudo é IA e também nem tudo é dado ou dado sensível, né. Então, por exemplo, tem aplicações de IA
em logística ou no agro que não fala sobre dados e a NPD seria a agência para regular isso, né? Então, o que a gente tem visto é que, de fato, as entidades setoriais, né, as agências reguladoras, as autoridades de cada setor específico, né, então a Anatel em telecomunicações, né, a Anvisa em questões de vigilância sanitária e por aí vai, vão ter que legislar também, né, e trazer normativas dentro dos setores específicos, porque ninguém melhor que esses órgãos entende dos riscos associados a essas práticas, né. E eu achei muito interessante também que você trouxe essa questão dos médicos, né, e da importância deles estarem nesse centro, do uso da IA, justamente, se apoiando na IA, mas, tendo aquela pessoa humana ao final da revisão até para evitar a questão de alucinações, né, ter um corretor ali ao final. Eu quis puxar esse assunto também para a gente falar um pouco desse engajamento dos colaboradores, porque a gente tem visto um apetite muito grande das lideranças por adoção de IA, né? Então todo mundo tem que usar IA, a gente tem que ser eficiente, né? A gente tem que usar todas as ferramentas disponíveis na nossa produtividade. Então, de cima para baixo, a gente vê essa orientação. Mas, de fato, a gente está passando por um momento em que o aculturamento, né, dos colaboradores leva um tempo, né, para acontecer. E até para que eles tenham essa noção dos riscos, né, associados ao uso. Porque existe esse medo em torno, né, dessa adoção um pouco desenfreada da IA, que muitas vezes as pessoas não estão na mesma página em relação a riscos, né. O que vocês têm feito lá na BP, para trazer esse engajamento dos colaboradores, né, para treiná-los, para ter essa preocupação mais 360 de que todo mundo que está usando a IA também sabe um pouco, né, da questão de riscos e não ficar só no chapéu de compliance e da DPO também? É, assim, é um baita desafio você conseguir treinar as pessoas dentro de uma instituição e ainda mais quando a gente fala de instituições grandes, que tem tanto os seus colaboradores quanto os profissionais externos ali, terceirizados, prestadores de serviços que compõem todo aquele aglomerado, né. E a BP ela tem um corpo clínico aberto, então assim, é bem desafiador. E quando a gente fala de governança, eu acredito que um pilar fundamental é o aculturamento. Porque não adianta você ter a melhor tecnologia, você ter o melhor fluxo desenhado, se as pessoas não estiverem conscientizadas, treinadas e entenderem o impacto e a importância daquilo. Então, quando a gente fala de aculturamento, de treinamento, falando de colaboradores, acaba sendo um processo mais fácil, né? Então, a gente consegue fazer treinamentos ali no onboarding, treinamentos gravados que são obrigatórios, que compõem todo aquele ciclo de onboarding naquele colaborador. E a minha área, né, eu faço questão de estar lá no treinamento do onboarding presencial toda semana, toda a galera que entra passa por esse treinamento inicial. Tem também o treinamento gravado ali na trilha, né, de treinamentos gravados desses colaboradores. E também tem uma iniciativa que eu julgo, assim, a mais importante para você trazer essa pessoa para o seu lado e para ela entender realmente os impactos, os riscos e o quanto a ação dela é importante, que é você fazer o treinamento direcionado, né. Então você se reunir ali com a liderança daquela área ou até mesmo com a área como um todo, dependendo do tamanho da área, entender o dia a dia dela, né, entender em que momento que ela usa dado pessoal, em que momento que ela usa IA, em que momento que ela junta, né, toda essa tecnologia nos processos ali do dia a dia dela, e aí você monta esse treinamento direcionado, porque aí essa pessoa ela vai ter a atenção e aquilo vai fazer sentido para ela. Se você faz uma coisa muito genérica, eles não vão absorver, né, vai ficar uma coisa solta, você vai ver a galera distante, então você precisa trazer para o dia a dia para aquela pessoa se ver naquele processo e entender a importância dela naquela ação ali, nas atividades dela do dia a dia. E uma outra ação que é muito importante é você fazer a pessoa ter a empatia, então colocar ela como titular final. Porque quando a gente fala da instituição, é muito fácil falar: "Ó, isso é importante para a instituição, isso é importante para a empresa, isso é muito importante para o mercado", mas é importante para você como titular, porque você não é só o profissional que está falando em nome da BP, em nome do Verano, você é titular no final do dia também, você também é paciente, você também é cliente de banco, você também tem os seus dados sendo utilizados aí o tempo inteiro. E também por IA.
né? Então, como que você, da mesma forma que você quer que os seus dados sejam tratados de uma forma confiável, segura e que a empresa que você está passando essas informações tenha processos bem estabelecidos, faça o mesmo com os clientes da instituição que você responde, né? Que você representa. Seja um guardião da proteção de dados, da governança, não use de qualquer jeito. Pensa que o risco que a gente traz quando a gente usa uma ferramenta de IA, usa um dado de uma forma indevida, ele é irreversível, dependendo do caso. Né? Se vaza uma informação de prontuário, ou até mesmo de médico, aí a gente tem golpe do falso médico, a gente tem golpe de exames alterados, que não foi alterado, que é para ter uma vantagem financeira no final do dia, eu não consigo reverter. Uma vez que esse dado ele foi exposto indevidamente, eu não consigo mais reverter. E são dados extremamente sensíveis que podem levar à discriminação, né, dessa pessoa, pode levar a um dano completamente imensurável para ela, para a vida dela, para a família dela. Então, você trazer essas situações do dia a dia, aliar com a prática da área, aliar com essa pessoa sendo um titular também no final do dia, isso traz um pouco mais da atenção. Quando a gente fala de médicos, aí o assunto é um pouquinho mais delicado. Então, a gente depende muito da diretoria médica para isso, mas é um desafio, né? Então, ali a gente precisa realmente usar a criatividade, usar termos, usar documentos visuais, porque é muito difícil você fazer um médico sentar e assistir um treinamento, por mais curto que ele seja. Então, acaba que a gente precisa inovar, trazer formas novas de fazer com que ele leia aquilo, entenda aquilo, alinhar com a diretoria, com os times que têm esse contato próximo a eles, né? Pegar essas pessoas-chaves para passar a mensagem, deixar isso documentado de alguma forma. Tem o treinamento lá, mas assim, não é suficiente, né? A gente precisa realmente inovar, trazer outras formas de chegar essa informação até ele. E aí é dia a dia, é desafio atrás de desafio, eita atrás de vixe, e vambora. Bacana. De tudo que a gente está conversando aqui é engraçado, porque a palavra aculturamento, conscientização, treinamento e desafios, ela se repete, né? E eu acho que faz sentido nesse novo contexto que nós vivemos, né? E como a Adri bem colocou, a gente tem a participação não só da NPD, como de outros órgãos reguladores, Anvisa, Anatel e por aí, né, outras agências. A aplicação da inteligência artificial, ela é transversal, né? Ela vai pegar todas as áreas, ela vai influenciar na operação de diversos setores e dentro de cada empresa, em diversas áreas. Então, eu queria entender como que na BP tem se relacionado a questão da inteligência artificial com a área de compliance, tecnologia, jurídico, proteção de dados. Como que vocês têm direcionado esse tema internamente? Quais são as áreas que demandam mais informações ou ações, né, do DPO, e como que isso se relaciona com essas ações que você precisa fazer de treinamento, análise de fornecedores, como é que você consegue organizar todo esse pacote de demandas para o trabalho fluir com mais tranquilidade? Difícil essa pergunta. Uma das principais ações, assim, é reunir todo mundo, as pessoas-chaves, né, de cada área. E aí, primeiro, você precisa mostrar a importância daquilo. E aí, como eu falei, mostrar que não é só um cumprimento legal, mostrar que aquilo é pro negócio, né? Então, já tem esse desafio inicial, primeiro, de reunir todo mundo. Já é bem difícil, né? Segundo, mostrar que não é só um cumprimento de uma lei, é importante, é necessário, tem riscos irreversíveis, pensando no paciente, que o nosso olhar, enquanto DPO, proteção de dados, assim, o meu ponto de atenção é o meu titular, é o dado do meu titular, eu tenho que proteger os dados do titular, né? O dado não é da BP, o dado não é do Veirano, o dado é do titular, que ele deixou sob posse das nossas instituições. Então, assim, eu preciso proteger isso. E aí, a partir do momento que você consegue ultrapassar essa barreira de reunir todo mundo, passar essa mensagem, aí acaba sendo um movimento natural, né? Então, chega a área, ela quer implementar uma tecnologia nova de inteligência artificial, às vezes o processo ele não tá mega estruturado e assim, se a sua organização tem um processo mega estruturado de vamos conversar, me dê dicas, porque é difícil. A gente tá no caminho, né? Então,
a gente une todas essas pessoas e quando isso desce, essa mensagem desce, principalmente da liderança, as iniciativas elas começam automaticamente a chegar até nós. Então, a partir do momento que a área está querendo trazer uma tecnologia, um equipamento novo que tem IA embarcada, ou uma outra ferramenta ali que tem uma IA que vai melhorar o diagnóstico, ou sugerir um diagnóstico. Espera aí, vamos falar com a área de proteção de dados, vamos falar com o jurídico na estrutura atualmente, né, estamos todos juntos, jurídico, compliance, proteção de dados, então isso ajuda bastante, né, o diálogo entre as áreas. E a partir do momento que chega, aí a gente já entra numa avaliação de privacy by design, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir avaliar risco, né, eu acho que o privacy by design é o melhor aspecto prático, conceitual, mas que você traduzindo para a prática, ele vai trazer os melhores benefícios aí, as melhores análises, quando bem feito e no momento adequado, para você conseguir fazer uma avaliação. E a partir do momento que você tem esse Privacy by Design, você vai conseguindo entender os detalhes daquela atividade, em que momento aquela tecnologia entra, qual é o fornecedor por trás daquela tecnologia, e aí você vai encabeçando as outras ações, como, por exemplo, a avaliação desse fornecedor. Então, se essa tecnologia eu estou trazendo de mercado, é um fornecedor X, então vamos lá, vamos lançar, né, esse formulário, vamos entender o nível de conformidade desse fornecedor, porque eu sou responsável por isso. E aí, se a gente consegue entender que é um fornecedor que tem um mínimo de governança, de adequação, que está realmente por dentro das melhores práticas e tudo mais, aí a gente consegue ir avançando, entrando realmente no detalhe daquele processo, fazendo uma avaliação criteriosa de riscos, de quais dados vão para aquela tecnologia, qual a volumetria, qual a periodicidade que aquela tecnologia vai ser utilizada por todo mundo da área, ou por todo mundo da organização, ou enfim, aí você começa a entrar, né, no processo em si. Então, quando você passa essa mensagem para liderança, principalmente, e isso desce para a instituição como um todo, automaticamente acaba sendo um movimento natural as pessoas te procurarem, porque elas não vão conseguir implementar. Ela vai precisar de um contrato, ela vai precisar falar com a tecnologia da informação. E quando as áreas estão alinhadas, aí começa, ó, tem a tecnologia aqui, o pessoal tá querendo trazer essa tecnologia, ó, tem lá o PBD, o famoso PBD, vamos lá fazer o PBD. E aí a gente começa a entender e aí vai colocando ali todas as medidas, todos os riscos, as medidas, e se a gente chega no final dessa análise e vê que é uma tecnologia que, por mais que ela seja boa, ela pode trazer um risco significativo, e às vezes o risco que ela traz é maior do que o benefício que ela vai trazer para a instituição, aí é o momento da gente conscientizar a área de negócio, falar, olha, pensa, né, ou até mesmo convocar um comitê, né, a gente também tem essa estrutura ali de vamos chamar um comitê, vamos reunir a diretoria, o CEO, vamos mostrar os riscos disso e junto com os benefícios, por uma tomada de decisão consciente, né, então o que vai pesar mais, o benefício que vai me trazer ou o risco que está agregado ali naquela solução? E aí, a partir do momento que tem uma decisão ou aceita aquele risco e vamos embora, ou peraí, vamos recuar, acho que não é o momento, vamos olhar para dentro de casa, acho que, né, se der esse problema aqui, eu consigo reverter, eu tenho medidas para não gerar um dano reputacional, um dano jurídico gigante para minha instituição. Então, essa tomada de decisão, ela acaba sendo escalada depois que você tem um processo bem feito e antes da implementação, né, isso é muito importante. O PBD ele precisa ser antes para a gente conseguir garantir isso. Porque se ele for feito depois de já implementado, o risco já está materializado, né? Então a gente vai ter que correr atrás de tudo isso e muitas vezes não vai ser possível. Então, até porque o universo de IA realmente a gente não consegue, não, né, a gente não consegue ver o fundo dele. Então acaba sendo um conjunto aí de áreas de esforço, de conscientização, e aí a gente vai conseguindo colocar o processo de pé na prática mesmo. Mas é desafiador. Super. E Amanda, assim, muito interessante ouvir você falar sobre essa integração das áreas, né, de compliance com o jurídico, com o regulatório, com o tomador de decisão, né? A gente tem ouvido muito nas conversas com os clientes, acho que principalmente na área da saúde, uma dificuldade justamente nesse sentido. Porque agora com a regulação, né, de CFM, com o marco regulatório andando, com questões já em vigor de LGPD, né, normativas da NPD,
a gente tem visto uma dificuldade nesse overlap de assuntos, de temas e de responsabilidades. Então, assim, começa ali em compras, né, você avaliar um fornecedor, e aí se as áreas não estão trabalhando em conjunto, né, o compliance com o regulatório, com o jurídico, né, com o DPO, que muitas vezes é alçado fora dessa estrutura, a gente vê que há um trabalho repetido, muitas vezes, e pouco eficiente, né? Talvez, às vezes, de um lado tenha uma conclusão por uma área específica, por outra área uma outra conclusão, e a tomada de decisão, a gestão acaba ficando perdida nesses processos, né? Então, cada vez mais essa necessidade de alinhamento, entrosamento entre essas áreas num workflow único para poder avaliar essas questões, né? E até queria aproveitar e ouvir um pouco de você, enquanto mercado, o que que você tem sentido em relação, né, a essa questão da governança de IA, uma pressão, assim, externa, de governança de IA, seja assim, na contratação de novos fornecedores, seja por, talvez por pacientes de vocês, né, pegando toda a cadeia, né, em relação ao uso de IA, você tem sentido agora que a gente passou um pouco dessa fase de adoção de IA, uma pressão por vocês adotarem uma governança, terem um processo até separado dos processos de privacy, por exemplo, olhando para a IA. Então, quando vocês vão trazer um fornecedor novo de IA, olhar especificamente para isso, ou quando os pacientes estão usando ali alguma aplicação que envolva IA, uma preocupação específica nessa trilha de governança, da inteligência artificial especificamente? Sim, com certeza. Eu vejo essa pressão, né, tanto dentro da instituição, mas muito do mercado também. Primeiro que você olha na internet, os eventos, todos, assim, a grande maioria falam sobre IA, né? Então, automaticamente você já olha para aquilo e fala, pera. O mercado está olhando para isso, as empresas estão se movimentando para isso, então a gente precisa se adequar, né? A gente precisa fazer um processo bem feito. E depois, internamente, né? Então, quando chega lá para a área de tecnologia uma solução de eles não se sentem confortável em simplesmente implementar. Eles fazem questão de envolver áreas como jurídico, DPO, compliance, porque eles não querem assumir essa responsabilidade, né? Então acaba tendo sim essa pressão no final do dia para a gente conseguir fazer essa governança acontecer na área da saúde. Em relação a pacientes, eu ainda não senti, tá? Sendo bem honesta, ainda não senti uma pressão em relação à inteligência artificial por parte de pacientes, mas é inevitável falar que as pessoas estão mais conscientizadas, né? Então, a gente precisa, sim, se preparar para um paciente que ele, né, venha perguntar. Até porque a resolução do CFM, ela traz isso, que é obrigatório ter essa transparência. Ela até fala de consentimento, não concordo, nem quero entrar nesse ponto Polêmico. polêmico demais. Acho que não foi feliz essa colocação de ter consentimento, Uhum. porque como que eu vou falar para o paciente 60 a mais que o exame dele vai ter apoio de IA, analisado pelo médico, com decisão final do médico, mas ele pode virar para mim e falar, não, não quero, e você pode me falar E a que tecnologia está embarcada. exato, e a tecnologia tá embarcada, eu não consigo tirar, por se ele me Uhum. falar que não. E ele nem entende, ele não tem obrigação de entender, e como que eu vou conscientizar essa pessoa, como que eu vou passar, você entra num universo, que daria pra gente fazer um Complexo, podcast só só de disso, falar Só desse exato. tema. só pra falar de consentimento. Mas aí vamos falar da transparência, que eu acho que é importante, mas também tem que ter muito cuidado, porque se dá transparência, automaticamente você abre também a porta para as pessoas entrarem mais e perguntarem mais. E a resolução, ela trouxe muito isso de transparência. E a gente tem adotado, né? Coloca na política de privacidade, tá informando nos exames. Então, a gente tá com essas iniciativas de colocar ali nos exames. Ó, esse exame contou com o apoio de IA, devidamente analisada pelo médico. Claro que tudo isso, para ser implementado, depende de uma análise de tecnologia, depende de de entender quais os sistemas que podem ter uma IA ali que realmente melhore, né? A imagem, o diagnóstico. Então, tudo isso depende muito do cenário, da estrutura e do quanto a empresa está utilizando IA no final do dia. E aí, acho que com essa conscientização, as pessoas podem perguntar mais a respeito e aprofundar mais a respeito, e a gente tem que estar preparado.
Então, acredito que a gente, né, vai chegar um momento em que a gente realmente vai ser pressionado também pelo nosso público-alvo, né, pelos nossos clientes. E aí, quando a gente fala de fazer processos à parte para IA, é importante, mas a gente tem que ter muito cuidado com o dia a dia da empresa, para a gente não burocratizar demais, né? E aí entra o desafio, entra a resistência das áreas também, né? Então, eu vou criar um formulário de IA, pô, mas já tenho PBD, já tenho DM, já tenho LIA, vou fazer mais um de IA, não dá, né? E já é um desafio você mostrar, mesmo que a gente pegue na mão, faça com as áreas, pelo fato de ter que passar por esse processo já gera uma resistência, que quebrou, né, a gente já está no momento aí maduro de Lei Geral de Proteção de Dados, mas aí com a IA se a gente fala em ter novos formulários, novas, questões ali para as pessoas, essa resistência ela volta, né, a aparecer. E aí a gente, adota uma estratégia muito alinhada com o negócio. O que que é melhor? É melhor eu atualizar o que eu já tenho para comportar esse ponto e atualizar de uma forma que fique viável, né, operacionalmente, que não burocratize demais ou que faça a pessoa perder muito tempo para me trazer aquela informação, ou realmente implementar um processo novo. Eu sou favorável à linha da gente ir atualizando e aperfeiçoando o que já tem, né, até para a gente já aproveitar a maturidade, já aproveitar aquele processo que acontece, que as áreas já conhecem, que já estão familiarizadas, e nele você faz uma atualização para você ir conseguindo aprofundar nos temas que vão aí sendo impostos pelo mercado, que acaba sendo um caminho eterno, né, porque agora a gente tá falando de amanhã já não sei mais, e aí a gente nunca consegue saber onde vai parar. E aí a gente tem que ter muito cuidado de, assim, a cada tema eu vou precisar fazer essa atualização, o que que realmente é crítico, onde eu tenho que ir, o que eu tenho não já abarca isso, não já me mostra isso, talvez se eu melhorar aquilo ali. Então a gente tem que ir muito no cenário de adaptação e melhoria do que a gente já tem institucionalizado, e usar isso para fortalecer, para fomentar mesmo no dia a dia. Nossa, é muito bacana ouvir você dizendo isso, porque passa um filme aqui na minha cabeça, acho que da Dri também, que foi o processo da LGPD, né, quando a gente começou o compliance de proteção de dados, a gente tinha essa resistência também, não só das áreas de negócio, mas também da diretoria, né, do C-Level, a gente teve que fazer esse top-down de forma muito estruturada, a gente viu muito o mercado se autorregulando nesse sentido, para tornar a operação viável, juridicamente possível, mas não que faça aquele que não fosse, como você bem colocou, né? Eu não quero inviabilizar o negócio, né? O objetivo, e quando a gente, como consultoria externa, sempre conversa com os clientes, a gente não quer inviabilizar o negócio, a gente só quer entender quais são os riscos, porque, como a gente está acostumado a dizer, né? O pior risco é aquele que você não conhece, então você precisa conhecer o risco para saber como endereçá-los, e aí, naturalmente, a diretoria vai fazer, tomar a decisão que seja mais adequada para o negócio, dependendo de cada objetivo. Mas a gente falou muito de aculturamento interno, a gente falou muito dos colaboradores e dos médicos. Eu queria entender como é que tem sido essa resistência ou essa colaboração dos fornecedores. Você tem percebido que eles estão mais abertos para discutir as cláusulas, para discutir os contratos? Você acha que eles estão mais ativos ou ainda tem uma resistência também do mercado? Como é que você vê essa autorregulamentação do mercado, porta para fora, olhando para as empresas e os parceiros comerciais que são estratégicos para a BP? É o famoso depende, né, então a gente tem aqueles fornecedores que estão super abertos e que a gente consegue fazer uma negociação legal de cláusulas, porque, o contrato ele acaba sendo uma ação inicial, né, uma necessidade inicial, então eu preciso adequar o meu contrato, primeiramente, principalmente quando eu falo de inteligência artificial, para eu conseguir realmente delimitar essas responsabilidades e deveres, principalmente porque eu não sou o desenvolvedor daquela tecnologia enquanto instituição, né, não sou o desenvolvedor daquilo. Então, o contrato ele acaba sendo fundamental, e aí quando a gente tem essa necessidade, aí vem toda a interação com o terceiro, e aí você se depara com os 2 cenários. Eu acho que tá muito 50-50, né, tá dividido, já peguei os 2 casos e, assim, eu acredito que até na mesma proporção, então não é um movimento unânime de estão aceitando, vamos lá, vamos melhorar, tem posturas mais resistentes de não, mas, o contrato que a gente tem já
tem responsabilidade sobre isso, já é o suficiente, não vou assumir, até porque vocês que estão usando ali na ponta, eu só desenvolvi. Então, tem sim essa resistência e a gente precisa. Aí vem toda a questão de negociação, né? Aí é reuniões, reuniões e mais reuniões, argumentações, alinhamentos. E claro que tem que ser uma coisa fluida, né? Não pode ser uma imposição, uma coisa que acabe gerando um estresse, porque senão você acaba não saindo do outro lado. Às vezes já tem ali um contrato rodando. Então, quando é novo, é mais fácil, né? Quando tá entrando e você consegue já fazer o contrato nascer da forma correta, atualmente, com todos os cenários que a gente já tem atualmente, acaba sendo mais fácil, sim. Agora, quando eu já tenho o fornecedor, eu já tenho a tecnologia e foi embarcada a IA ali dentro, aí é um pouquinho mais complicado, porque eu já tenho aquele contrato, então eu vou ter uma resistência naturalmente desse fornecedor de querer aditivar para trazer responsabilidade a respeito daquela IA, principalmente do desenvolvimento e de como ela se comporta, vieses discriminatórios, preceitos éticos, dados sensíveis, volume de dados. Então, a gente precisa ter essa argumentação e esse poder, sim, de negociação muito forte e não tá sendo tranquilo para todos os lados, não. Tá bem dividido. Amanda, olha, inacreditavelmente a gente está chegando no fim do podcast. Eu acho que eu ficaria assim o dia inteiro aqui ouvindo você, sua experiência tão rica assim nessa área para a gente. É muito legal ouvir suas histórias, assim, participar um pouco desse dia a dia. Eu acho que aproveitando que você tocou nesse assunto de nível de maturidade, né, quando você está falando de fornecedor, acho que a nossa última pergunta, na verdade, mais que uma pergunta, né, que dica que você daria olhando para quem ainda não começou, né, não está olhando para os processos de governança de IA? Porque a gente sabe que a gente tem, né, a gente está num mercado que a gente tem empresas de diferentes tamanhos, né, em diferentes lugares de maturidade. A gente sabe que, por exemplo, tem startups que realmente estão super avançadas, né, nesse lugar, mas tem outras que não estão conseguindo olhar para isso ainda porque estão olhando para produto, né? Ao mesmo tempo, a gente vê grandes organizações investindo muito em IA junto com governança, mas a gente vê também organizações que estão investindo pesado na adoção, mas deixando a governança para depois, né? Achando que ainda tem um tempo até a entrada em vigor do marco legal, né? E isso preocupa um pouco a gente. Então, eu queria de você uma dica para quem está começando, né? Ou quem ainda não estruturou seus processos de governança de IA, por onde começar? Primeiro, boa sorte. É complicado, mas é muito satisfatório quando você vê as coisas acontecendo. E isso aconteceu na implementação de LGPD. E hoje você vê o processo rodando, vê as coisas acontecendo. Claro que tem altos e baixos, e tem melhoria constante, mas é satisfatório. Para a governança de IA, a dica que eu deixo é comece com as pessoas chaves. Tenha a principal mentalidade na cabeça de, assim, você sozinho, governança não é feita por ninguém exclusivamente, né? Por uma pessoa específica, por uma área específica. Então, se reúna, né, com as outras áreas, com as áreas técnicas, com as áreas de negócio, traga esse rol aí de multidisciplinaridade para conversa, mostra o porquê que aquilo é importante, mostra os riscos, os impactos daquilo, porque eu acho que você consegue traduzir muito mais os impactos, os riscos, né, e a importância de alguma coisa, quando você mostra o quanto que aquilo vai trazer um impacto no dia a dia e o quanto que aquilo pode ser negativo ou positivo também, mas você precisa fazer essa conscientização inicial. A partir do momento que as pessoas entendem isso, compram a sua ideia, que não é fácil, né? Mas acho que mostrando, fazendo realmente uma lição de casa, mostrando isso de uma forma efetiva, você consegue sim ter as pessoas aliadas do seu lado das áreas de negócio. E automaticamente você vai conseguindo evoluir, você começa a montar ali as reuniões, as cadências, e definindo as atividades, e contando com as visões ali das pessoas do dia a dia para você não impactar o negócio. E aí você vai sentindo, você vai conseguindo fazer as coisas acontecerem naturalmente. Então, a primeira dica que eu dou é: se reúna com as pessoas necessárias, com todas as áreas necessárias para você conseguir realmente estruturar inicialmente o que é preciso para você seguir. E depois disso, o aculturamento.
né? Então, depois disso, as pessoas na ponta, elas precisam estar treinadas. Não adianta ser só liderança, precisa ter a galera ali que tá no operacional, no dia a dia, sabendo o impacto daquilo, sabendo a importância daquilo. E, obviamente, com as questões técnicas também, para a gente conseguir blindar um pouco a instituição, porque a gente fala muito de IA embarcada, de tecnologias ali contratadas, mas a gente também tem o Shadow IA, né? Então, acaba sendo, a gente também tem que ter esse cuidado, precisa das áreas técnicas para não liberar tudo, porque também é outro universo, também cabe outro podcast a gente falar desse tema. Mas acredito que o primeiro passo é realmente trazer essas áreas aí para o seu lado. E depois você vai conseguindo ir entrando nas atividades e mapeando, organizando tudo. Organização também é fundamental, porque é muita coisa. Vai vir ideia de tudo que é lado, vai vir sugestão de tudo que é jeito. E você precisa ter o foco, né? Não, eu preciso estabelecer uma governança e o mínimo é isso daqui. Depois eu vou melhorando e tal, porque senão você não sai do lugar. E então, assim, é desgastante, mas acaba sendo muito prazeroso, vale a pena. E depois você vai vendo as coisas acontecendo, as áreas estacionando, e claro que às vezes elas fogem de você, mas aí você traz de volta. E aí as coisas vão fluindo. Então, acho que é essa mensagem que eu passo. Muito bom. Obrigada, Amanda. Nossa, eu acho que a gente tem tema e para desenvolver muitos outros tópicos dentro desse assunto, né, que foi discutido hoje. Foi muito esclarecedor, mas como é uma coisa que eu ainda posso dizer que é nova dentro da nova regulamentação, a gente está aguardando a aprovação do marco. Eu acho que a gente ainda vai ter muitas oportunidades para discutir esses desdobramentos, mas queria agradecer a sua presença, a sua participação e a minha sócia Adriana pelo nosso podcast. E é isso, Adri, mais Eu que alguma coisa? agradeço. Muito bom. Obrigada de novo por aceitar esse convite. Acho que BP, a gente tem muita honra de ser parceiras, assim, e eu acho que a gente tem muito pano para manga aí para discussão. Aguardaremos os próximos capítulos. Obrigada, Amanda, Cíntia, muito obrigada. Obrigada, gente. E assim, pode ser que tudo que a gente falou aqui amanhã mude, né? Que a gente mude de opinião, A gente mude de volta visão. pra cá. E a gente volta pra cá e conversa com vocês. Mas obrigada pelo convite, foi enriquecedor. Espero que a gente tenha aí muitas pautas e fortaleça cada vez mais esses temas, porque faz parte já é realidade, né? Faz parte do nosso dia a dia. E obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Siga os nossos conteúdos no nosso site, veirano.com.br e nas nossas redes sociais, @veiranoadvogados.